Boa noite, então, a todos, né? Agradeço o convite das profs ali, né? Na verdade, vou falar um pouquinho, creio que seja breve, falar um pouquinho sobre algumas ferramentas de inteligência artificial para auxiliar vocês na pesquisa, né? Quiçá nós tivéssemos essas ferramentas quando a gente fez a nossa, né? A gente fazia tudo no fichamento aí. Não que a gente seja velho, tá? Mas a gente fazia na mão. Então, assim, pessoal, só para falar rapidamente, vocês já devem ter me visto ali na UDESC, né? Eu sou professor colaborador ali na UDESC, já faz um tempinho, e também dou aula na UNO, né? Eu não sou especialista nessa área, tá, pessoal? Assim, não trabalho diretamente com isso, eu ministro disciplinas no programa do mestrado e doutorado no PPGTI da UNO, né? Que é o Gestão e Tecnologia da Inovação. Então, na verdade, assim, eu estou utilizando essas ferramentas e meus alunos do mestrado e doutorado também estão usando. Então, a gente vem assim trocando informações. O que eu venho trazer para vocês é uma experiência breve, né? Eu não sou um expert nisso. De repente, até algum de vocês já tem uma experiência maior do que eu, até em alguma ferramenta que eu vou mostrar para vocês, né? Recentemente, a gente teve uma palestra, um pequeno treinamento, né, com os professores também para a gente desmistificar um pouco o uso da inteligência artificial, principalmente na área acadêmica e na área científica, né? Então a gente é um pouco cético nisso, a gente vem de uma outra geração ali, tá, pessoal? Então, por isso que vocês podem encontrar alguns professores que têm alguma barreira com relação a isso. Eu sempre falo assim, ó, a inteligência artificial eu faço sempre uma analogia com o EAD, né? Quando surgiu o EAD, então a gente também estava um pouco assim, né? Ah, isso aí não vai vingar, isso não funciona, né? Então a gente tinha esse pré-conceito, né? E a gente viu no que deu. Então o EAD hoje corresponde a uma grande fatia do mercado, né? Muitas pessoas têm acesso ao EAD hoje, ao ensino superior, graças ao EAD, né? E a inteligência artificial também tem essa característica, né? A gente fala que é um caminho sem volta. Então, a partir do momento que a gente que entrou nas inteligências artificiais, eu não vou falar aqui para vocês do histórico, coisas, mas a IA, o termo inteligência artificial tem desde a época de meados de 1950. Então, onde já se queriam dar inteligência para os computadores, né? É como se o computador conseguisse, ou as máquinas conseguissem tomar decisões parecidas, similares a decisões humanas. Mas hoje a gente está vivendo um boom, né? Vamos dizer ali 2019 para cá, 2020, vamos dizer assim, mais maduro, 2021, 22 para frente, que a gente começou mais a ter acesso às IAs generativas. Esse é um ponto assim crucial, fala uma virada de chave na era da humanidade, né? Porque a partir do momento que dessa data, né, desse marco temporal, a gente começou a lidar com ferramentas artificiais que produzem texto, né? E elas produzem texto com base em um conhecimento que elas têm, numa base de dados produzida por humanos. Então, até eu faço parte de alguns GTs do Brasil e a gente discute muito isso no ensino superior. Hoje em dia, a gente começa a falar que a inteligência artificial começa a ter até eco, porque ela está começando a aprender com ela mesma. E isso é preocupante, tá? Porque assim, só para vocês terem uma ideia, acredito que vocês tenham assim já visto vários tópicos, né, ou várias reportagens com relação a como ela funciona, mas na verdade a inteligência artificial ela aprende com uma base de conhecimento, né, uma ontologia que já existe. Então vamos dizer o seguinte, hoje quando a gente vai fazer um trabalho, né, ou uma revisão bibliográfica, uma revisão sistemática, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Na verdade, o que que a inteligência artificial faz, né? Ela mapeia lá, é como se ela estivesse digitando no Google, né? Aqueles termos, as strings de busca, né? E daí conseguindo mapear os artigos que estão lá e não só isso, tá? Ela consegue, vamos dar um exemplo assim, né? Mais simplista, abrir e ler o documento para você. Coisas que a gente não tinha acesso até pouco tempo, né? Então, até pouco tempo a gente fazia o quê? Ia lá no Google Acadêmico, no Web of Science, né, no Scopus, que são as bases que a gente tem, né, de material bibliográfico, e a gente fazia com palavras-chave, com strings de busca, né? Então a gente definia os termos entre aspas duplas, colocava os operadores lógicos, né? Ou, na verdade, são conectivos lógicos, né? O mais, o chapeuzinho, né? O and, o or ou o não, né? Para a gente conseguir mapear e a inteligência artificial, ou melhor, o buscador conseguir mapear todos os periódicos ou todas as bases que ele consiga encontrar com base naquelas strings que a gente fosse buscar, né? E daí, com o advento da inteligência artificial generativa, essa
vamos dizer assim, essa tarefa ela se tornou mais automática. Então, coisas que a gente fazia manualmente, né? Então, juntamente com o orientador, a gente definia um problema, né? Um escopo da pesquisa, como todos vocês já têm esse escopo definido. A gente partia de um pressuposto de encontrar as strings mais adequadas. Porque o que a gente se depara quando a gente vai fazer uma revisão, né? Procurando artigos que vão embasar o nosso trabalho. A gente quer subsídios para escrever nosso trabalho de maneira assertiva. Então, o que acontece com os termos, né? A gente digitava lá as strings de busca e como a gente fala português, né? A gente ia traduzir às vezes um termo, né? É, vocês talvez aquele termo de validade do produto, né, que a gente chama shelf life, né, eu acho que o pessoal aí da engenharia de alimentos manja mais do que eu, né, mas às vezes você traduz o termo literal, data de validade do produto, não vai ser shelf life, né, vai ser um outro termo. Então é por isso que às vezes é complicado a gente traduzir literalmente e colocar isso no buscador. Muitas vezes ele não encontra os artigos que a gente quer, né? Então agora, partindo para isso que a gente fazia, tá, pessoal? Então, demorava ali um tempão para a gente conseguir encontrar essas strings principais para a gente conseguir retornar ou buscar exatamente o que a gente queria, né? As profs aí devem ter comentado muito assim: a gente tem que encontrar o estado da arte, a gente tem que encontrar da nossa pesquisa, se eu vou desenvolver uma nova tecnologia, uma enzima, se eu vou isolar alguma proteína, eu tenho que ter assim, ó, o que foi estudado até hoje, né, para ter certeza que aquilo que a gente está estudando, aquilo que a gente está desenvolvendo, aquilo que a gente está pesquisando, realmente é o que é fidedigno, é o que tem de recente. Então, por que eu fiz toda essa abertura, né, todo esse sumário aqui, esse resumo antes? Para que a gente chegasse no ponto de chegou a IA generativa. Pum. Você digita um termo, você conversa com o algoritmo e ele conversa com você. Então, todo esse trabalho que a gente fazia, abrindo, catalogando, né, a gente chamava de fichamento na nossa época ali. Não que a gente seja tão velho assim, mas há pouco tempo atrás a gente fazia um fichamento. Marcava numa tabelinha o nome do artigo, né, se tinha relação, não tinha. Depois, pelo menos a minha orientadora do mestrado, né, que assim foi. é, Me ajudou muito nessa área, ela falava assim, ó, leia primeiro os abstract, né? Então a gente lia todos os abstract, depois separa, depois lê a introdução e conclusão, porque às vezes o abstract parece que aquele periódico, aquele artigo, ele tem relação com o seu trabalho, mas no fim ele não tem muita. Então ela falava lê por etapas, ela separava por abstract. Então voltou lá das minhas pesquisas 200 papers, eu fazia a primeira leitura do abstract, separava 160, 40 não tinha a ver. Depois li introdução à conclusão, separava mais alguns. No fim, eu tinha lá uma base de 70, 80, dependendo da minha pesquisa ou da pesquisa que a gente está desenvolvendo, ele ia retornar uma quantidade de artigos para que a gente lesse na íntegra. E essa leitura nos dava esse background para a gente escrever lá no tópico 2, sabe, da quali, ou quem estiver fazendo ali na dissertação fala de tópicos, porque é costume já, né? Onde a gente fala a revisão da literatura, né? E normalmente os professores usam assim, ó, eu quero a revisão da literatura dos últimos 5 anos, né? Que é o que tem assim de core, que está mais próximo do estado da arte, né? Que seria, vamos dizer assim, a nata da pesquisa hoje naquela área que você está pesquisando. Pois bem. Então, hoje com o boom da IA, né, quando a gente conversa com ela consegue trazer algo mais mastigado ainda para a gente, né? Só que assim, ó, pessoal, eu acho que todos aqui dessa sala, né, já usaram alguma inteligência artificial generativa. O que a inteligência artificial generativa faz? Você digita algum comando e ela sai varrendo na web tudo que ela encontrar daquilo, né? E ela te traz, dependendo do que tu solicitar para ela, um resumo de 10 linhas, 20, 30, 50, uma página, 2 páginas, de tudo que ela encontrar. Então, isso é bom e é ruim, né? Então, eu sempre falo, e na formação, na verdade, essa formação que a gente teve com todos os professores foi mais uma troca de experiência do que propriamente uma formação. No sentido de que a gente tem que agir com ética e ser muito criterioso quando a gente vai fazer isso. Porque assim, ó, percebam isso que eu comentei. Vai para a web, busca aquele termo, encontra e traz e cola para você ali no console, né? Que é o nosso chat de conversa. E daí o que a gente faz com aquilo? Eu sempre falo assim, ó, digita no chat GPT muitos. Ontem eu tava uma aula ali em Pinhalzinho, era ontem à noite, inclusive. E daí eu falava, nós estamos com um problema numa fórmula, vamos lá no chat GPT. Beleza, ajudou a gente a resolver. Agora,
Uma coisa é você querer uma resposta para um problema simples, como a gente estava numa dúvida ali se uma fórmula tinha um ponto e vírgula, não tinha e tal. Agora, outra coisa é quando a gente começa a lidar no âmbito científico, onde a gente quer encontrar assim o core da pesquisa, né? O núcleo mesmo da pesquisa e ver os resultados reais. Vejam que quando eu disse assim para vocês, ele busca na web e traz para você, ele pode buscar em qualquer lugar, gente. É isso que tem que estar muito claro para vocês. E aí que a gente tem que ter o crivo. Isso me parece bacana. Vou procurar melhor, tá? Porque muitas vezes eu peço uma referência para o ChatGPT, DeepSeek, o Copilot. Muitas vezes ele negligencia a referência, tá? Ah, eu não tenho certeza, eu não conheço essa referência. Ou ele dá uma referência e muitas vezes essa referência é infundada, ela não existe, ou ela fala de um outro assunto. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse ponto. Então, quando a gente, eu costumo falar isso nas orientações do mestrado, né? Eu falo, pessoal, vocês têm que usar essas ferramentas, mas assim, cuidar com o generalismo, procurar em qualquer lugar, pegar qualquer informação, tá? Então, com o passar do tempo, só para dar uma geral, né? Com o passar do tempo, vieram ferramentas que são mais específicas, né? A gente chama tipo sistemas especialistas, que eles têm um viés. Esse aqui é mais para a área da saúde, esse aqui é um pouco mais para a área da tecnologia, esse aqui é um pouco mais para a área científica. E aí que eu entro, né, nessa parte de falar um pouquinho sobre a parte científica. Então, tem algumas ferramentas com base em inteligência artificial que fazem esse papel, só que procuram em bases listadas com periódicos científicos. O que significa isso? Significa que essas ferramentas vão fazer igual o ChatGPT faz, bruto, só que vão fazer só em bases de periódicos, né, que já existem, são catalogadas, né, e são bases para referência em todo lugar do mundo, né? Então, é nesse ponto que a gente tem que chegar. Encontrar inteligência artificial, ferramentas que nos auxiliem, mas que tenham um crivo mais científico. E eu hoje vou falar algumas para vocês, tá? Tem N, gente. Muitas delas vocês já, de repente, até conheçam. Mas a ideia aqui é mostrar o quê? Uma, duas, a minha ideia era mostrar três, né? Vamos ver se eu não vou me passar muito no tempo ali, né? Senão começa a ficar muito repetitivo. Mas a ideia é dar uma visão geral para vocês de como essas ferramentas trabalham para justamente auxiliar vocês na hora da pesquisa, tá? Então, todo esse trabalho que a gente fazia na mão, no fichamento, vocês conseguem utilizando essas ferramentas, tá? Eu vou mostrar três delas para vocês hoje, tá? Dessas três, uma acredito que seja gratuita e duas são pagas. Quando a gente fala em ferramenta paga, ela tem sempre lá é tipo o ChatGPT, né? A gente tem um limite que a gente pode utilizar de forma gratuita. E esse limite já nos dá uma boa ideia do que a gente consegue explorar ou não da ferramenta, tá? Então, se vocês julgarem necessário e julgarem que vai ser interessante, eu sugiro, que é isso que aconteceu com um grupo de pesquisa do mestrado, da UNO, inclusive, que fizeram, eles dividiram uma conta. Então, criaram um e-mail, né? Eu acho que eu vou mostrar a ferramenta para vocês, e ela, se eu não me engano, é $12 por mês. Então, é muito, é pouco? Não sei se é muito ou é pouco. Eu sei que se tu pagar o ano todo é mais baratinho. Mas vou dizer assim, dá uns R$ 600 por ano. Só que eles dividiram em 10. Então, assim, criaram um e-mail, compraram essa licença. Aí lá você consegue explorar não só 10 artigos, 10 PDFs, você consegue explorar 100, 200, né? Então, ele te dá, assim, uma visão muito maior do que do que a gente consegue explorar em cima disso. E eu falo, sabe no que isso ajuda? Isso é bom e é ruim, né? Ele te tira um pouco do background, aquele conhecimento que tu tem lendo o paper inteiro, tá? Então, li lá o artigo, pô, não é isso. Chegou, eu achei que era, li quase todo, não é. Separa. Isso a IA vai jogar você para frente, não vai fazer com que você fique ali lendo coisas que muitas vezes você vai ler, ler, ler e não vai te levar onde você está querendo chegar. Então, isso é bom, como eu falei para vocês, porque acelera o tempo, porém é ruim porque você perde esse. Eu sempre falo assim, né, que o intelecto é igual a academia, a gente tem que malhar. Então, assim, se você quer melhorar teu QI, você tem que estudar. É bunda na cadeira, leitura, estudo, anotações, né? Então, a IA, ela te ajuda um pouco nesse cenário para você adiantar a pesquisa, tá? Só que veja, eu falo assim, você não vai fazer tudo na inteligência artificial.
você vai usar ela como um apoio, como uma ferramenta secundária. Vou dar um exemplo. A Darlene é minha orientadora e ela pediu para que eu fizesse uma revisão sistemática, porque eu tenho que já submeter um artigo, né, para o meu mestrado, porque eu preciso pelo menos uma submissão e um artigo publicado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma revisão sistemática, vou escrever ela toda, vou mandar para as correções, ela vai corrigir e tal. Quando está pronto para ser submetido, o que que eu vou fazer? Eu vou lá na ferramenta de IA e vou dar mais uma vasculhada se não tem nenhum artigo novo. Porque o que que é a ideia de uma revisão, né? É a gente pegar o que tem da nata, os melhores artigos, os últimos papers publicados. E muitas vezes sai paper e eu já, depois de sair um ou dois papers novos daquela área, eu submeti a minha revisão. Aí o que que o revisor vai falar? Não, você não fez direito, faltou essa, né? Já saiu isso, já saiu aquilo. Então ela te dá um apoio rápido para você chegar nesse indicador ou nessa solução, ou se você fazer esse último levantamento, tá, pessoal? Então, volto a falar aqui. Vocês não vão usar a IA como teu primeiro método. Tudo que você for fazer, você vai usar lá, né? Mas ela acelera o teu processo de publicação, ela acelera o teu processo de busca, fundamentação teórica para que você consiga escrever um artigo de melhor qualidade, tá? Então tem até algumas ferramentas que você consegue upar o teu artigo e eu acho que uma delas eu vou até comentar aqui, que ela te dá uma visão assim, ó, será que o meu artigo tá bom para publicação? Você consegue submeter antes da publicação para ver se, por exemplo, ele apresenta resultados consistentes, se você está dando ênfase nos resultados que você tem da tua pesquisa, né? Então ele consegue sintetizar, por exemplo, um bom artigo. E isso não pensa só quanto vale isso, é uma revisão sem ter submetido o artigo, né? Então isso a gente fala assim que ganha tempo, né? Mas é uma revisão sempre por pares, né? Aquelas revisões que a gente tem dos editores, ela é muito importante, ela vai continuar existindo, tá? Então, acho que essa seria a ideia geral. Eu vou falar de três ferramentas em específico aqui, tá? Uma é muito completa e duas são mais, assim, simplistas, mas, assim, para dar uma ideia para vocês de como vocês podem utilizá-las, tá? Eu vou fazer questão de fazer passo a passo com vocês, tá? Eu até não deixei nem, vou deixar, acho que um navegador no Google para a gente buscar juntos e como fazer essa pesquisa, tá? Eu vou pedir por gentileza, só para vocês confirmarem, eu vou compartilhar minha tela daqui a pouquinho, para ver se vocês estão vendo a minha tela, tá? Eu vou abrir aqui, cadê? O compartilhamento é para ter uma aba aí do Google padrão, assim. A ideia é que esteja aparecendo a Sim. busca do Google, tá? Show de bola. Então, pessoal, o que que a gente vai falar hoje? Eu vou falar de três ferramentas. E a primeira delas é uma chamada CSI Space. Alguém já ouviu falar? SCI Space. Vou colocar aqui no Google porque nós vamos procurar juntos, ó. Sci. Nossa, olha o primeiro ali que apareceu, SciHub. Não sei se da época de vocês ou não, mas eu não sei se a Darlene ou o Jorge usavam. Era um site russo que a gente conseguia usá-lo para baixar artigos que são cobrados, né? Que a gente não conseguia abrir Eu pelo, ainda uso, Ariel, às é, vezes. porque a A gente, gente ainda usa. muitas vezes a gente não conseguia usar, né? Então aí a gente usava esse site, é um site russo, tá? Mas seria assim, ó, Space, CSI Space. Reparem que quando eu digito ali na busca, ele já me traz, né, inteligência artificial e revisão da literatura, tá? Nós vamos só dar um enter ali e já vai aparecer algumas opções, tá? No nosso caso, pessoal, eu vou acessar essa segunda aqui, ó, CSI Space, e a gente vai logar nela, tá? Então, se vocês não têm conta e tiverem com o navegador de vocês aqui, ó, já com a continha do Google, ele já vai provavelmente entrar pela API do Google, tá? Então, você vai clicar ali, vai pedir para logar, utilizando a conta do Google, ele já vai abrir lá, né? O meu, eu acho que eu até já usei, então ele já usei, com certeza, né? Mas ele já deve subir aqui com o meu usuário logado, tá? Caso não, aí vocês criam uma conta, é muito rápido, tá? De antemão, já de primeira parte, eu já vou mostrar aqui essa opção Pricing, né? Então, já vou clicar aqui. Vocês vão ver que ele tem alguns planos, ó, tá? Então, esse primeiro aqui, né, é esse que a gente vai mostrar rapidamente. Reparem que tem várias e várias opções, ou seja, a forma gratuita dele já é
bem completa, a gente vai conseguir fazer algumas coisas, né? Então, ó, veja, ele já dá aqui uma busca de revisão de literatura, porém limitada, né? Por padrão, ele tem simplesmente um modo de acesso, né? Você pode conversar com o chat, você pode escrever ações de escrita, parafrasear, isso aqui eu não gosto de usar muito, tá? Mas, desculpa, só um minuto que eu tenho que abrir aqui, só um minuto. Voltei. Então aqui ele tem várias opções, tá, pessoal? Não vou ficar lendo isso para vocês, tá? Então o que que é a ideia? Aqui, se vocês olharem, tem esse plano. Esse foi o que eu comentei com vocês que os alunos usaram, né? Então, eu não sei se eu poderia falar isso ou não, mas eu vou tomar a liberdade de falar. Vocês podem, de repente, ter ali em várias pessoas, sabe? Ah, vamos ter uma conta ali, de repente, do laboratório, porque isso acelera muito. A gente quer fazer, às vezes, uma pesquisa inédita e a gente quer encontrar o que tem de melhor. Então, vai te dar uma direção muito boa, tá? É uma sugestão. Então, tem alguns pacotes mais sofisticados aqui, mas esse não vem ao caso, tá, pessoal? Então, a ideia é simplesmente a gente acessar essa primeira, eh, esse- essa conta básica para a gente ver como que vai acontecer. Estão me ouvindo bem, Darlene? Vai me dizendo aí se trava alguma coisa, que daí a gente Sim, vai, ouvindo vai... bem. Ariel, Então, não sei se você viu, mas ali tem uma modalidade Teams que você pode usar por grupo isso, e você tem paga por sim. uso. Isso, paga por uso também, tá? Mas assim, fica a dica, né? Sim, Eu não gosto de ficar falando muito, compra, compra, né? Mas sim. assim, daí depois vocês veem o que vocês acham melhor, tá? É só uma sugestão. Então, pessoal, aqui na esquerda ele é gigante, tá? Essa ferramenta aqui que eu digo, se eu fosse hoje utilizar uma ferramenta mais completa, seria essa, né? Então, meus alunos, inclusive, usam, como eu falei para vocês antes, né? Porque vejam, a gente consegue já de cara aqui na home, ele já pede aqui para você fazer uma pesquisa, ou quando a gente fala assim, entra com uma query, né? O query é muito comum na computação, né? É como se fosse fazer uma consulta na base de dados, tá? Então aqui entre com algum critério para fazer busca. Então eu já fiz alguns aqui, até inclusive das áreas de pesquisa que eu atuo, tá? É, deixa eu só ver aqui uma questão, só um minutinho. Beleza, vamos lá. Então aqui eu já usei para fazer algumas pesquisas. Reparem aqui que eu usei o aspas duplas e o conectivo mais, né? Que seria o AND, né? Para fazer as pesquisas. Mas aqui, rapidamente, para você fazer uma query. Reparem que ele tem aqui uma pesquisa padrão de alta qualidade e um deep review. Esse deep review é um review mais profundo, né? Então, vai ter algumas situações que a gente vai escolher aqui, por exemplo, que a gente vai clicar e ele vai pedir para a gente que é pago. Tá? Então eu vou tentar assim ser bem simplista na explicação para que vocês depois estudem um pouco mais. Mas veja que ela é uma ferramenta específica para pesquisadores e estudantes. Então, as bases de busca dessa ferramenta, elas são bases de artigos científicos, né? São bases científicas de confiança, tá? Então, é bem tranquilo aí. Aqui na sequência, tá, pessoal? A gente vai ter uma opção chamada Minha Livraria, Minha Biblioteca, né? Aqui eu já tenho, a gente fala notebooks, né? Seriam cadernos de guias, tá? De pesquisa. Então aqui a gente pode fazer algumas perguntas aqui, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Eu já tenho um notebook criado. Aqui eu já tenho um notebook criado e a gente já vai fazer essa pesquisa em cima deles, tá? Reparem que eles têm uma opção aqui para importar para o Zotero, né? Zotero, não sei se vocês já usam ou não, eu ainda não estou usando, tá? Mas eu vou migrar para o Zotero. Eu estou usando o Mendeley, não sei se vocês usam gerenciador de referência, tá? Mas se não usam, fica a dica para usar, porque vai agilizar muito o teu processo de inserir a revisão bibliográfica, inserir a bibliografia ao final, a bibliografia estar coerente com o padrão que se exige, né? Então, eu ainda uso o Mendeley, mas estou vendo que as ferramentas de IA, a maioria delas está integrada com esse Zotero. Então, é o próximo passo, aí eu tenho que dar uma estudada ali, tá? Mas vamos chegar nessa parte de biblioteca, né? E nessa biblioteca a gente vai fazer uma busca. Aqui, reparem que eu até tenho uma pastinha, né, que eu criei aqui né? E essa pastinha justamente eu posso criar pesquisas ou criar bases de pesquisa
para fazer uma revisão bibliográfica utilizando algum termo específico, né? Eu posso vir aqui em cima e digitar algum termo específico, né? Ou posso fazer o upload do arquivo, né? Reparem aqui na direita que eu tenho o upload do PDF. Tá? Então, por exemplo, eu tenho alguns artigos lá do PDF. Eu posso vir, clicar aqui e escolher um artigo, no entanto, que foi esse aqui, um artigo meu. Vou até clicar ele aqui, ele vai abrir para vocês, né? Ele já mostra o artigo aqui e vocês podem usar, por exemplo, esse artigo aqui para fazer as consultas, né? Então, eu já tenho, professor, uma base aqui numa pasta que eu compartilhei com o meu orientador. Então, bastaria eu vir aqui, fazer o upload e selecionar vários artigos desse, tá? E ele vai mostrar para a gente aqui um artigo embaixo do outro, tá? No meu caso aqui, eu só tenho um, tá? Que é para a gente fazer esse exemplo aqui, tá? Mas a gente pode fazer as buscas, inclusive aqui em cima, tá? Vou fazer primeiro com um só para mostrar para vocês o que essa ferramenta faz, tá? Aqui ele traz algumas informações, tá? Não sei se acredito que vocês estão vendo os highlights, né? Que seriam tipo as ideias principais, tá? Pessoal, ele tem uma biblioteca aqui, uma opção que a gente pode deixar algumas consultas em português. Tá? Eu falo assim, ó, eu não recomendo muito que a gente use em português, porque ele foge um pouco do escopo assim dos resultados, né? Ele volta muito bem em inglês, então ficaria uma dica aí, se vocês conseguissem fazer em inglês as pesquisas, seria melhor, tá? Mas voltando aqui, ó, vamos dizer, o meu artigo está aqui do lado, né? Então aqui do lado, à esquerda, eu estou vendo um artigo somente, tá? Mas eu posso trazer aqui, vocês podem ver que tem um chatzinho aqui do lado, eu já posso abrir o chat e pedir para ele, por exemplo, faça alguma coisa com esse paper, né? Ou, sei lá, me dê os resultados ou me dê os principais resultados, main outcomes. Né? Posso conversar com ele para ele me dizer assim, quais foram os principais resultados, ou main outcomes. Ele é bem espertinho ali, mesmo você escrevendo até errado, ele te dá as informações, tá? Então, aqui ele está pensando, ele vai me dar os principais resultados, né? Do artigo. Então, aqui, ó, os principais resultados do artigo, tal, né? Então, efeito da umidade relativa. Aí eu já dei uma conferida nisso, né? O artigo é meu e é bem isso mesmo, tá? Então, ele vai lá, varre o teu artigo e te dá ah, as principais partes que você quer, os principais resultados. Uma coisa bem interessante que eu acho dessa aplicação é esse botãozinho aqui, tá? Que vocês estão vendo aqui, Explain Math e Table, né? Então, por exemplo, eu tenho uma tabela ou uma fórmula. Deixa eu ver, eu acho que o meu tem aqui, tem uma equação. Reparem que tem uma equação aqui. Muitas vezes eu estou lá naquele artigo, eu precisaria dessa equação, só que eu não estou pegando muito bem o que ela quer dizer, né? Então eu posso clicar nessa opção aqui, né, para ele me explicar melhor, ou explanar melhor, e marcar o que eu quero, ó, né? Então, por exemplo, aqui, vou selecionar ela. Repare que quando eu seleciono, ele já joga aqui para a direita ela no chat e ele já vai estar pensando ali, está carregando uma maneira de me explicar aquela fórmula. Então, por exemplo, eu sei que é uma fórmula de correlação, né? Mas como que ela age, né? O que que ela está fazendo? Me dê os parâmetros exatamente, né? Então aqui ele faz uma descrição, ó. Compreendendo a equação é fornecida por uma expressão matemática, tal, divide os componentes, representa o valor de saída de uma posição, né? No meu caso, é uma posição de correlação de imagem. Então, ele vai me dando, né? Então, o símbolo sigma denota soma. Então, ele vai te dando uma descrição, muitas vezes, que você quer fazer daquilo e você não tem, às vezes, a expertise necessária para conseguir fazê-lo, né? Esse é um exemplo, tá, pessoal, Mas eu posso pegar, por exemplo, uma tabela. Deixa eu ver se eu acho que eu tenho uma tabela aqui embaixo, tá? Pegar uma tabela aqui, né? Então, vou clicar novamente nessa ferramenta e vou selecionar a tabela. Muitas vezes eu quero que ele me faça um resumo dessa tabela. Basta eu selecionar e ele vai jogar aqui para a direita no chat a tabela e ele vai me dar um resumo principal, tá? Daquela tabela, uma interpretação daquela tabela com base no que ele conseguir entender dela. Tá? Então, acho que aqui é um ponto assim bem importante que pode ajudar a gente, às vezes, numa dúvida, né? Estou com um trabalho ali, não consigo entender melhor o que ele quer dizer, e daí
Isso aqui me ajuda bastante, né? Vocês podem ver que aqui, ó, ele já colocou a visão geral da tabela. A tabela apresentada dos dados relacionados ao desempenho dos compósitos, papapá, colunas, daí ele vai me colocar, mostra a porcentagem de umidade relativa do ar, é um fator crucial, e vem explicando a tabela, ó. R quadrado, essa medida estatística. Então, isso aqui, muitas vezes a gente está lá num paper que é bem complicado, só que ele me parece ser interessante para a nossa pesquisa. Essa ferramenta ajuda muito nesse cenário aqui, tá? Então, eu quero extrair o que que essa tabela tá representando, ou quero entender melhor essa equação. Isso aqui é fantástico para fazer isso, tá? Tudo bem, pessoal? Essa primeira, então, eu upei um artigo meu, um conjunto de artigos e posso fazer utilizar essa ferramenta para fazer isso, tá? Essa aqui é uma das que eu acho bem fantástica, porque é estranho, né? Como se fosse uma imagem e ele consegue te dar essas respostas. Repare que ele te dá algumas sugestões de questões rápidas, né? Como a umidade afeta a taxa de deslocamento, quais níveis de tensão geram. Então, eu poderia usar algumas delas, né? Ó, por exemplo, clicar em uma delas e ele vai me dar uma ideia do que o artigo está tratando. Então, quando eu upo o meu artigo ali, ele já dá ele já começa a interpretar ele, já começa a ler, né? A vantagem dele é que ele lê muito rápido, né, em relação ao que a gente lê. Então, isso é um ponto importante, ponto positivo, né? Então, reparem aqui, ó, ele já, com aquela pergunta que eu fiz, né, ele já colocou alguns pontos, né? Então, aqui, pessoal, a mesma coisa que o ChatGPT. Ele usa, assim, né, resuma, até eu poderia colocar aqui, né, summary, ou summary, deixa eu ver, em payrolls. Com dois M's ali, né? É, mas, tipo, resuma para mim em 10 linhas, né? Então ele vai tentar resumir de novo, novamente, isso aí para que a gente consiga sintetizar essa informação, tá? Eu não vou ficar me alongando muito aqui, porque tem bastante coisa, né? Então, aqui eu acho que ele passou um pouco das 10, né? Mas eu posso ficar conversando com eles. Reparem que tem uma opção save do notebook, né? Ou seja, salvar no meu caderno, salvar aqui naquela pastinha que eu estou trabalhando aqui dentro, tá? Eu posso criar até um podcast. Eu estava explorando mais essa ferramenta aqui, então eu posso gerar um vídeo e esse vídeo ele narrar, por exemplo, fazer um podcast na versão gratuita, acho que até 2 minutos daquele artigo. Então, assim, é fantástico o que consegue fazer essa ferramenta, tá, pessoal? Não vou falar de tudo isso, senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Beleza? Aqui em cima, então, tem uma opção que a gente pode procurar. Essa que eu mostrei para vocês é upando um artigo PDF, né? Ou vários PDFs. Aqui em cima a gente vai digitar um termo. Eu vou digitar o termo de busca aqui que eu utilizo, né? Ó, eu estava procurando cargas híbridas, né, de pixelfonado nos polímeros que eu utilizo, né? Então vou usar essa mesma string de busca aqui, né? Repararam que eu usei aqui eu fui bem específico porque a gente já conhece um pouco mais de como fazer uma pesquisa específica, né? Mas eu poderia ser mais grosseiro aqui, digitar um termo assim, IPMC, pixelfonado, cargas híbridas, o que influenciam no desempenho eletromecânico, né? E aqui ele me traz, ó, vários artigos, tá? Relacionados a esse tema. Repare que aqui ele trouxe alguns, tá? Eu estou rodando rapidamente. Aqui ele está montando, ó, os insights, o abstract, o resumo do abstract. Repare que está em português. Eu acho que até porque eu coloquei a página aqui para português. Então, isso ajuda bastante, tá? Eu posso melhorar a qualidade da revisão aqui em cima nesses botões. Deixa eu ver se esse Deep Review aqui, eu mudei aqui, ó, tá, pessoal? Mudei aqui, tá? Aconselho que você deixe em inglês, eu deixei em português para ficar mais simples para a gente entender aqui, tá? Mas, por exemplo, ele me trouxe 10 papers, tá? Aqui, ó. A gente pode correr em cima desse tópico que eu procurei ali. E se vocês repararem aqui na direita tem uma setinha, né? Então eu consigo extrair, vejam, informações importantes, né? Tipo as principais tópicos do artigo, aqui o abstract, e se eu clicar na setinha da direita, ó, aqui essa parte eu acho mais fantástica também. É uma das que eu acho fantástica. A gente consegue criar uma coluna, como se fosse essa ali do abstract sumarizado, com o que eu quero que ele extraia daquele artigo, né? Então, eu poderia criar uma coluna. Repare que ele já sugere para a gente, né? Esse TLDR é tipo too long, ele vai dar também um resumo, a introdução, qual foi o método utilizado. Eu vou clicar aqui no métodos utilizados, tá? Não vou criar uma coluna, como eu poderia criar
uma personalizada, vou criar só em métodos utilizados, ó. Vou clicar aqui, já não deu, né? Beleza, tem que pagar esse aqui, tá? Então, me empolguei aqui, eu tenho que criar. Vamos ver os resultados, se ele vai deixar, tem que pagar. Deixa eu pegar alguma coisa aqui. Outcomes. Aqui eu acho que ele já tinha me dado os outcomes, né? Não. Vamos ver se ele vai deixar. Não tá deixando aqui, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo marcar com um deles. Acho que tá... Acabou a mamata aqui, esses dias a gente tava conseguindo fazer. Talvez o de vocês consigam fazer porque é usuário novo, tá? O meu que vai fazendo várias vezes, ele começa a cortar. Como se eu tivesse um crédito lá que eu já utilizei. Mas o que eu quero dizer para vocês e mostrar rapidamente com isso? Eu consigo criar essas colunas ou utilizar essas que ele já tem, ó. Quais foram as limitações, as contribuições, e eu posso selecionar todos os papers aqui, ó, os 10, né? E são artigos similares, né? Posso clicar aqui, ó. Ele vai me dar qual a similaridade desses 10 papers. Então, por exemplo, ele vai gerar aqui, né? O que eles têm em comum. Então é bacana também, né? Eu posso ir criando essas. Eu quero só os que têm PDF disponível, os que estão Open Access aqui, ó. Tá? Então posso ir marcando isso. Ele vai me dando e eu já consigo abrir o artigo. Tá pensando aí, tá? Ele me sugere queries, né? Que eu posso buscar. Então ele vai trazendo para nós essas informações. Ah, deixa eu ver se eu mudar aqui para o standard, que eu acho que é isso, tá? O standard aqui em cima ele limita algumas coisas, mas daí eu consigo explorar um pouco mais. Deixa eu ver se eu consigo criar aqui uma coluna. Pera aí. Não, não. Vamos abandonar esse aqui. Tá? Mas o que quero dizer? Vocês podem filtrar aqui, por exemplo, é a mesma coisa, é muito similar com o Google Scholar, por exemplo, né? O acadêmico lá, a gente pode selecionar por datas, os últimos, olha, já sugere aqui algumas, né? Os últimos 5 anos. Eu posso colocar aqui se eu quero papers, dependendo do periódico, né? Então ele já me traz alguns journals, tipo, né? Se eu quero capítulo de livro, patente, proceeding, né? Artigos, enfim. Ele traz várias opções aqui, é bacana isso, tá? Então eu vou ver se eu consigo. Eu queria mostrar um que ele mostra os PDFs aqui para vocês, tá? Deixa eu ver se ele já vai fazer esse filtro. Cada vez que eu marco uma opção ali, ele vai atualizando, tá? A base. Então, às vezes demora um pouquinho para a gente visualizar aqui. Mas eu acho que aqui, ó, ele já consigo ver até o PDF do artigo, tá? Ó, eu cliquei nele, ele já baixou o PDF aqui, tá? Então, eu já conseguiria, por exemplo, abrir o PDF. Inclusive, ele abriu na minha tela. Acho que vocês não estão vendo, né? Não sei se acho que vocês estão vendo a outra tela. Então, mas ele já abre o PDF se está disponível, né? Então, essa seria uma opção. Pessoal, eu vou passar rapidamente, tá? Depois aqui a gente consegue exportar, né? Então, só que eu acho que exportar a gente tem que pagar, tá? Vou ver aqui se ele vai gerar um. É, ele abre a opção que a gente tem que pagar para exportar, beleza? Mas assim. Tem que pagar, mas não é um valor absurdo, aquilo que eu falei para vocês, né? Quanto que vale a gente conseguir mapear ali os artigos dos últimos 5 anos que a gente mais precisa para nossa pesquisa, tá? Então, essa ferramenta é uma das que eu recomendo que vocês deem uma lida. Aqui no tópico à esquerda, então, tem escrita com IA, essa aqui é ChatGPT, tá, pessoal? Isso aqui não vem tanto ao caso. É, encontrar tópicos, parafrasear. Isso aqui é algo meio que para burlar quando a gente clica aqui em parafrasear, eu posso colar uma parte aqui de um texto específico, tá? Eu não gosto muito de falar sobre isso, porque é literalmente mudar a escrita para que os detectores não consigam pegar, né? Então, acho que isso não é bacana, tá? Então, não falo muito. Gerador de citação, esse aqui, como eu falei para vocês, provavelmente vocês usam o Mendeley ou algum outro, então nem é necessário, mas eu poderia vir aqui com o DOI, o URL do artigo, o título, né? E escolher qual é o tipo da referência, se é I3E, ACM, Nature, qualquer uma delas aqui que é padrão, e ele gera a citação, né? Muitas vezes a gente está com dificuldade de fazer isso, então a citação principal lá na bibliografia vai ser esse tipo, e durante o texto, né, no texto será esse tipo aqui. Então a gente pode mudar esse padrão, né? Deixa eu ver aqui onde que eu consigo já fazer essas alterações, mas é um artigo, deixa eu pegar aqui, se fosse um livro, né, por exemplo, como que ele vai me dar aqui como que a gente faz para citar.
né? Então ele vai formando aqui a citação, mas aí a gente preencheria esses dados aqui do lado, né? E ele preenche aqui para a gente do outro lado. Então, às vezes está com dúvida, está com um problema numa referência, está com dificuldade, isso aqui te ajuda a colocar esses dados, né, importantes para sua tese ou para sua dissertação, tá? Vamos mais avante aqui, deixa eu ver o que tem mais. Eu acho que seriam principalmente essas funcionalidades. Aqui tem PDF para vídeo, isso aqui é bacana, é impressionante, né? Você upa aqui teu PDF e ele gera um vídeo, como vocês podem ver aqui na minha tela. Depois explorem mais essas ferramentas, tá, pessoal? Ele vai gerar um vídeo curto, porque é até esse pacote gratuito, eu acho que é vídeo até de 1 minuto ou 2 minutos, ele gera um videozinho, né? Então, eu quero gerar vários vídeos ali para ouvir depois, ou gerar um podcast em cima disso, para que eu consiga estudar quando eu estou ouvindo, que eu estou andando de carro, alguma coisa assim, tá? Então tem essas funcionalidades também. Extração de dados, deixa eu ver esse aqui o que vai nos trazer. Aqui eu posso também extrair, upar, né, ou arrastar, né, drag and drop, né, arrasta e solta, ou clique aqui para encontrar um paper, né, então você pode fazer o upload de um artigo que você tenha. Deixa eu ver aqui um exemplo, né, subir um artigo aqui. Aqui ele vai upar e vai trazer para dentro daquela biblioteca que a gente já tem um notebook criado, né? Então aqui eu já consigo, ó, criar um podcast, criar sumarização, falar com ele, né? Pegar os principais resultados, como eu falei para vocês antes, tá? E no pacote pago tem essa funcionalidade aqui, tá? Então, basicamente seriam essas informações que eu tenho nesse CSI Space. É bastante coisa, tá, gente? Então, até um tempo atrás a gente estava conseguindo usar mais gratuito, né? Agora está cobrando bastante, tá? Então vocês podem procurar aqui extração de dados, né? Ele já te dá algumas. Se você é estudante, faça os testes aqui, né? Parafrasear, detector de IA. Por exemplo, estou criando um artigo, quero upar ele. Aqui que eu falei antes para vocês também que seria uma parte importante. Estou escrevendo um artigo, né? Quero testar, ver se de repente ele está com alguma coisa de IA ou tá com alguma, não está apresentando bons resultados. Então a gente consegue fazer o upload dele. Eu não tenho nenhum exemplo aqui rápido para mostrar para vocês, mas deixa eu abrir aqui minha biblioteca, pegar um resultado que eu já tinha antes, né? Por exemplo, que fosse esse aqui, esse PDF que eu upei, né? Então, eu upo o meu PDF e ele já vai me trazer essas colunas ali, né? Os principais resultados. E reparem que ao final, esses tópicos não estão aqui por acaso, tá, gente? Ó, gap de pesquisa, pesquisas futuras, variáveis dependentes, independentes, dataset. Então ele traz várias. Se você tiver aquele pacote pago, você consegue criar várias dessas colunas e ele vai te dando, né, um resumo do teu trabalho. Então, eu vou submeter na Elsevier, na revista tal. Eu sei que lá eles cobram mais esse tipo de. Obviamente, se você vai submeter em algum periódico, você vai ler alguns artigos daquele periódico para te dar uma ideia de como você preparar, né, estruturar teu paper. Então você vai pegar e vai subir aqui teu paper e testar ele, né? Inclusive testar aqui com o gerador de IA, né? Para ver se ele tem cadê a escrita de IA? Tem o detector aqui de IA. Cadê? Deixa eu passar aqui. Então eu consigo fazer um mapeamento assim até do meu trabalho, tá, pessoal? Sei que os alunos gostam disso aqui porque dá para a gente detector de IA aqui, ó. Então ele já vai te dar aqui quanto por cento tem de IA, né? Então, ó, reparem que ele tem algumas opções aqui, né? Então IA provavelmente eu quero ver se o texto foi produzido por humano mais inteligência artificial, ó. Então eu consigo analisar, ele vai me dizer por IA foi 30%, né? E me diz qual parte foi, né? Aqui embaixo eu tenho, eu quero um texto científico ou não quero um texto científico, né? Quero um outro texto para. Nosso foco mais é texto científico, né? Então seria aqui, né? Então eu posso trazer, ele pode escanear o PDF, gente, assim, ó, muita opção, tá? Então eu recomendo que vocês deem uma lida, deem uma procurada no YouTube, deem uma vasculhada assim mais a fundo, porque tem muita funcionalidade aí que vocês podem extrair dessa ferramenta, tá? Eu vou falar de outra aqui, para não me alongar muito nessa parte, tá? É,
Tem uma outra que eu vou abrir aqui, vou compartilhar. Na verdade, acho que eu vou fechar essa aba e vou voltando aqui para minha tela principal, tá? Vou lá no Google e a gente vai abrir juntos agora essa outra ferramenta. Essa é o Litmaps. Litmaps, tá aqui, ó. Maps, tá? Litmaps. Então, quando a gente clica nesse Litmaps, ele vai abrir algumas opções aqui. E, inclusive, a primeira que abre aqui é tipo um assistente para a revisão da literatura. Nós vamos clicar nele, tá? Vamos abrir. E aqui a gente já vai logar com ele, já pode logar, né? No meu caso, eu já tenho até o usuário aqui, então ele já vai logar automático, tá? Mas vocês, eu recomendo depois que vocês deem uma procurada melhor, tá? Entrem ali e criem as contas. Aqui também, tá, pessoal? A ideia dele é criar como se fosse um mapa. Aqui é mais assim para melhorar o entendimento da pesquisa, ou seja, eu quero seguir uma linha de pesquisa de um determinado pesquisador, né? Que ele usa um método que eu uso na minha pesquisa. Tá, mas esse pesquisador que eu uso como referência, quais foram as referências dele para quando ele fez o método, desenvolveu, sei lá, a equação que mensura isso, tá? Então aqui a gente consegue fazer isso. Reparem aqui embaixo que eu já tenho até uma feita, né? Aqui embaixo, a gente consegue, na versão gratuita, até dois mapas em cima do que a gente já, na versão gratuita, deixar 2 mapas prontos. Mas é o suficiente, tá? Vocês vão ver que é, é, é o que precisa pelo menos um deles para a gente conseguir extrair o conhecimento. Se eu pagar essa versão, a versão aqui dele, eu consigo criar N mapas, tá? Mentais, assim. Mas eu acho que não é o foco, né? O foco é a gente fazer um deles, tá? Então aqui, ó, eu posso procurar usando keywords, títulos, autores ou DOI, né? Então aqui vai de vocês ali digitar algum artigo e ele vai trazer para nós aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum. Vou colocar meu nome aqui, tá? Vamos ver se eu acho alguma coisa pelo meu nome. Então ele vai dar uma busca, ó, reparem aqui que ele busca no Scholar, né? Então ele está procurando lá. Aí ele achou alguns artigos que contêm meu nome. Uma dica que eu vou dar para vocês, pessoal, no Litmaps, é procurar, por exemplo, a Darlene me falou que eu tenho que procurar um método específico para trabalhar na minha dissertação, mas ela sugeriu um artigo, né, que ela acha fundamental para a minha pesquisa. E esse artigo que ela me passou é um artigo muito citado. Então, uma das dicas, e eu acho que é a mais importante, é sempre procurar, o ideal é pegar um artigo que tem bastante citação, né? E assim, que é uma base para as outras pesquisas. Por quê? Porque ele vai te dar uma visão macro de todos os outros, as pesquisas que surgiram dele. Eu vou pegar esse segundo aqui que está na lista, né? Que é um que eu tenho com o meu grupo de pesquisa, que tem 26 citações. Ó, vou clicar nele, tá? Então, quando eu clico nele, reparem, eu só vou clicar nele. E aqui ele tende, ó, a explorar mais artigos ou criar um list maps, né? Um list maps. Eu vou clicar aqui. Repara que ele vai gerar um litmaps. O que é esse litmaps? É como se fosse um mapa de todas as citações que estão ligadas naquele artigo. Então, reparem, se a gente parar para analisar, é um plano cartesiano aqui com 2 eixos, né? Embaixo ali eu tenho as publicações mais recentes, né? Então, se a gente olhar da esquerda aqui, ó, 1982, né? Então, 82 é a mais antiga e se eu for andando para a direita, eu vou ver que o último aqui, 2024. Então, da esquerda para a direita é do mais antigo para o mais recente. E aqui no eixo Y, vocês podem ver que a gente tem por maior número de citações. Então, quanto mais para cima está no gráfico, maior o número de citações. Então, eu consigo ver que ele está ramificado com outros, né? Ó, então, no nosso exemplo aqui, a gente consegue mapear artigos que têm mais importância, por exemplo, não é? Ou que foram citados mais vezes. Né? Conforme eu vou clicando em cima, passando o mouse, nem estou clicando, em cima dos artigos, eu consigo pegar todas as referências que estão vinculadas a ele. Então, de alguma forma, a gente consegue mapear e falar, poxa, esse Nemat Nasser aqui eu não tinha visto ainda. Parece ser um trabalho bacana. Posso clicar nele, né? E pedir aqui, ó, more like this, né? Saber mais, saiba mais deste, né? Então, vou clicar aqui. Reparem que ele vai tornar esse ponto aqui um ponto, por exemplo, de busca também. E ele vai
marcar com... Vocês podem ver que a elipse ficou escura, né? Então, seria um segundo ponto de referência para mim. Então, eu consigo ir adicionando no meu list maps e dando essa visão macro, tá? De como os artigos estão correlacionados. Consigo fazer muito mais que isso, tá, pessoal? Consigo criar, por exemplo, tags aqui, né? Essa Nematinaster, criar uma tag e depois vincular ela no Zotero lá, que é um gerenciador de referência. Consigo mapear, né? Deixa eu só tirar ele daqui. Deixa eu desmarcar ele aqui. E tem uma outra opção aqui em cima à direita. Vocês podem ver que a recomendação dele é no padrão, né, no Placement Standard. Então aqui a gente pode mudar. Por exemplo, quero ver na forma de anel. Gostaria de ver como que eles estão interconectados. Ó. Reparem. Então eu consigo ver as citações, onde que cada uma vai, né? E aqui eu consigo extrair muita informação. Eu consigo exportar isso aqui, tá, gente? Consigo exportar essa figura. Aqui embaixo, no cantinho direito, inferior, eu tenho export, né? Eu posso exportar essa figura. E é simples, a gente clica aqui, ele pede para a gente exportar e ele vai gerar algo como essa figura que está na tela, né? Então a gente consegue exportar e usar até na nossa revisão, né? Na publicação, gerar um mapa em cima disso, tá? Acho bacana e ilustra bem o que a gente está procurando, tá? Então, deixa eu ver o que mais eu poderia falar. Exportar figura, gerar, né? Eu posso expandir aqui a visualização dele, né? Em cima dele eu posso pedir para ele gerar o mapa, né? Acho que mais é isso. Deixa eu ver se eu pego aqui, às vezes um outro para a gente analisar. Deixa eu dar um voltar aqui. Deixa eu abrir minha busca. Pegar mais um aqui só para mostrar para vocês. Mas isso com menos citação. Vou pegar esse terceiro aqui que tem menos citações. Deixa eu dar 2 cliques nele aqui. Acho que ele abriu aqui uma nova aba. Se eu dei 2 cliques, ele abriu o paper, tá? Não era bem isso que eu queria que ele abrisse o paper. Eu queria que ele mostrasse aqui para mim como que está a visualização do List Maps, tá? Então ele vai gerando aqui uma visualização. Esse aqui eu tenho que desmarcar. Remove. Esse aqui, remove. Deixa eu só tirar eles daqui e deixar só esse aqui, tá? Então, foi adicionado ao List Maps. Eu posso gravar ele na minha biblioteca. E pedir aqui até para ele mostrar o padrão do... Deixa eu remover aqui, adicionar mais algum padrão para analisar, tá? Deixa eu pegar aqui. Procurar aqui. Beleza. Aqui. Consigo explorar. Ah, tá. Nessa tela aqui, né? Então eu posso pedir para ele mostrar visualizações diferentes por autor, né? Então ele consegue dar várias visualizações e a gente seguir uma linha de pesquisa de um autor específico, né? Então veja, um autor já vai. Esses são os mais antigos que vão trazendo as publicações vinculadas a eles, tá? Então essa ferramenta bacana também a gente consegue explorar. Tem várias coisas aqui, tá, pessoal? Mas vamos passar mais rapidinho aí. Beleza? E uma última ferramenta que eu quero falar para vocês, para não me alongar muito, vou fechar aqui, seria essa ferramenta aqui, ó. Vou voltar para o Google. Tá? E aqui é o Research Rabbit. Esse aqui, ó. Coelho pesquisador, né? Esse aqui, ó. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele tem mais ou menos essa característica aí que a gente viu também desse último que a gente visualizou, né? Então ele é bem simples para acessar e aqui a gente consegue fazer, vamos dizer assim, uma junção entre o que a gente tinha lá no primeiro que a gente viu, no CSI Space, com o segundo. Então a gente consegue aqui fazer essa mescla, né? Eu já tenho alguns aqui, até usei na formação, aquele dia comentando com os professores, né? Mas aqui a gente consegue criar coleção de artigos, né? Então eu posso filtrar aqui por nome, criar uma coleção nova. Deixa eu ver aqui. Ah,
Não vou criar uma coleção inteira. Só vou adicionar um paper aqui, ó. Quando eu vou adicionar um paper, ele me diz, né, se eu quero adicionar por título, por keywords, por DOI, né, ou por esse PMID aqui, que também é um outro indicador de busca, né? Então aqui eu poderia usar algum, deixa eu ver se eu pego algum artigo aqui só para um nome completinho de um, só para a gente conseguir pegar aqui um artigo. Beleza. Vamos ver se ele pega esse artigo aqui. Todas as áreas. Beleza, apareceu aqui. Já vou adicionar ele para a coleção. Reparem, ele vai me dando vários aqui, né? Vou adicionar esse aqui do Guilherme, então, para nossa coleção. Fechou, já deve estar aqui em algum lugar, ó. Tá aqui, ó. Então eu clico nele, pessoal. Ele já me dá aqui algumas informações à direita, tá? Deixa eu desmarcar aqui. Vou clicar aqui algum. Acho que esse aqui tem mais. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui ele está buscando aqui as atualizações, tá? Ele demora um pouquinho para que ele consiga mostrar para nós aqui do lado as informações, tá? Mas eu vou pegar um que eu já tenho aberto aqui, esse aqui, ó. Reparem que ele já mostra aqui à direita uma coluna com trabalhos similares, né? Trabalhos próximos, vamos dizer assim, trabalhos mais próximos dele, mais distantes dele, teses desses autores, né? Mas vou clicar nesse primeiro aqui. Ele começa a criar, ó, como se fosse um mapa por similaridade. Vocês estão vendo aqui à direita, né? E ele vai me trazendo artigos similares, né? Então, em cima daquele que eu tô, que é esse verdinho aqui, eu consigo fazer esses filtros, né? Ele me traz tudo com base no artigo que eu tô visualizando, né? Então, consigo também exportar esse PDF, esse mapa aqui, né? Consigo exportar ele para como uma imagem para depois utilizá-lo mais adiante, né? Consigo vasculhar mais, ó, os artigos que estão relacionados com ele e fazer uma correlação, né? Quero marcar todos, ou quero marcar mais que um aqui para ver qual é a relação que eles têm. Reparem que ele vai montando aqui à direita mais novas colunas, né? Então eu posso ir explorando, ó, e ele vai montando. Essa vai nos dando ideias assim de similaridade, encontrar artigos relevantes, ele dá algumas sugestões, né? Então aqui do lado também a gente pode explorar um pouquinho mais. Ele vai criando essas malhas, né, essas ligações. Reparem assim que eu escolhi algumas sugestões de autores, ele me deu em cima dessa base de conhecimento, né, esses termos desse artigo, ele me trouxe alguns aqui que seriam umas referências assim mais relevantes, as que mais aparecem. Repare aqui ó, o primeiro, ó, tanto de citação que tem, né? Então a gente consegue ver até pelo tamanho da elipse aqui, né? Então, quanto menor a elipse, menor o número de citações. Deixa eu ver esse aqui. Ó, e eu consigo ir explorando, né? Acessando, entrando dentro de cada uma dessas ferramentas e ele vai gerando novas discussões e novas similaridades. E eu consigo ir explorando isso, tá? Ó, e ele vai montando aqui novos mapas, ó. Conexões entre a sua coleção dos 78 papers. Foi gerado aqui, né? Acho que tem a opção aqui gerar, ó, eu consigo exportar. Vocês não vão ver aqui agora, mas eu já vou compartilhar com vocês a tela da geração de mapas ali, né? Essa aqui ficou grande demais, ficou ruim para vocês verem, mas o que que eu quero dizer com isso? Você consegue explorar, né? Essa aqui é muito utilizada. Eu até fui revisor de um num evento e a pessoa falava lá, usei o Research Rabbit para fazer a minha revisão e tinha figuras como essa no paper, né, no resumo dela, na verdade, né? Dando indicações, sugestões de autores. Aqui eu consigo adicionar mais, remover, né? E ele vai montando aqui, ele vai reformulando a nossa árvore aqui à direita, né? Ó, com todas as citações, e a gente consegue explorar mais, tá? Então, tem bastante coisa, pessoal, tem bastante coisa que a gente pode explorar, né? Então, ele vai já me dando um resumo aqui, né, do paper, posso baixar esse resumo que ele já gerou,
posso exportar aqui BibTeX, né? Se eu estou usando algum LaTeX, estou usando CSV. Deixa eu ver se aqui ele deixa, porque essa ferramenta, se eu não me engano, ela é gratuita, tá? Então, dá para a gente explorar bastante aqui sem pagar, né? Sem pagar. Então, fica a dica também para se vocês quiserem explorar um pouco mais dela, tá? Olha, se a gente for falar passo a passo aqui, vai ficar longo o negócio, né? Eu acredito que a ideia geral era falar de algumas ferramentas, e se eu pudesse dar uma dica de 3 ferramentas para utilizar, até, vamos dizer assim, dessas 3, o Litmaps, ele é bom, mas eu acho que com essa última você consegue fazer o que ele faz. Então seria basicamente 2, né? O CSI Space e esse Research Rabbit. Eu acho que seria isso, basicamente. Não sei se me passei muito do horário ali, Darlene e Georgia. O que vocês acham? Tá bom? Tem Tá alguma, Tá ótimo. ótimo. tem alguma dúvida? Porque assim, ó, se a gente ficar falando sobre isso, tem um monte de coisa, né? Uma coisa que eu sempre costumo enfatizar é lembrar sempre da ética na pesquisa, né? Usar essas ferramentas para te auxiliar a coletar um novo artigo que apareceu, a fazer o último mapeamento, ou pegar teu artigo ali que está quase pronto, upar ele ali para a ferramenta e ver se ela atende aquele principais resultados, fraquezas, né? Se ela se enquadra naquele perfil que a revista quer, o periódico exige. Eu acho assim, se fosse falar naquele dia da formação, eu mandei mais de 10 ferramentas para vocês, né? Tem um monte, mas assim, vai muito do que está se buscando. Reparem que eu não usei aqui o ChatGPT, o Copilot, o DeepSeek, e não estou falando que não é para usar. Só falo assim, tomem cuidado, porque essas que foi demonstrado aqui, vem tudo de base de periódicos já assim bem conceituados. Então, você tem certeza que ali, se você explorar uma referência dessa, você vai buscar lá no Web of Science e vai ter aquela referência, né? Então, só falo para tomar cuidado, porque nada contra o Wikipedia, né? Mas uma das bases de busca do ChatGPT que mais retorna é do Wikipedia. Então, nada contra, vem para ajudar, mas não tem, às vezes, uma referência científica importante que a gente quer. Eu acho que seria basicamente isso. Não sei se um dia vocês querem fazer um bate-papo, um dia alguém quiser tirar alguma dúvida em específico, a gente pode auxiliar também. Pessoal, alguma dúvida nesse instante? Acho que o importante é vocês, como a Ariel falou, né? Vocês conhecerem quais são as ferramentas e explorá-las, né? Porque a gente só Isso, vai aprender e as dúvidas vão surgir à medida que você vai explorando a ferramenta, né? isso. Eu acho que é bem isso, tá, Darlene? Eu vou até colocar o nome das 3 aqui no chat, então depois, pessoal, é dicas, tá? Mas assim, fiquem bem à vontade para explorar mais, né? Maps. Alguém tem alguma pergunta? Ariel, sobre as revistas, assim, eu sei que na tua área talvez isso esteja um pouquinho mais difundido, já seja mais aceito, mas assim, eu vejo assim, eu falo na parte de semana que vem com os alunos sobre artigos, né? Uhum, Sobre aí trago algumas informações tipo do que a revista pede. E assim, muitas uhum. delas elas dizem o quê? Que tu tem que fazer uma declaração de onde tu usou a inteligência artificial, né? Qual Sim, foi a parte, para que tu usou? sim, Mas sim, assim, me parece que dentro da área de alimentos, isso ainda é uma coisa meio vista de uma maneira ruim, sim, assim, não tão boa, assim. sim, Eu vejo que a tua área já está muito mais avançada, mas eu queria que tu falasse assim, um pouquinho, se tu tem sim. já, se vocês discutem sobre isso. A gente discute, eu não submeti ainda, tá? Mas tenho colegas que já submeteram. E só para vocês entenderem um pouco mais, pessoal, o que as revistas já estão pedindo? Para você mandar o teu artigo sem nada de inteligência artificial, tipo uma versão que não foi usada em nada, e uma outra versão que foi utilizada inteligência artificial, e você mencionar, utilizei para melhorar a discussão nos resultados das discussões, por exemplo, tá? E eu vejo isso com bons olhos no sentido do que você está dizendo já, ó, já usei, tá? E aconteceu isso e usei para melhorar.
sei lá, para melhorar minha discussão. Claro que tem tópicos que é conveniente utilizar, tem tópicos que não, né? Fiz minha conclusão, ou fiz minha introdução no chat GPT. Não, não, não é nesse sentido. Eu tenho os resultados aqui, como que eu exploro melhor esses resultados, tá, pessoal? Tenho essa tabela e eu fiz a discussão da tabela abaixo. Como que a IA poderia me ajudar? Viram aquela ferramenta ali que eu selecionei a tabela? Como que ela poderia complementar a discussão dos meus resultados? Aí é uma coisa, né? Só que as revistas já estão pedindo isso. Uma dica que eu sempre dou e falo para meus alunos, né? Porque a gente manda um paper e vai o nosso nome junto. Então, assim, eu estou sempre com medo. E eu falo assim, ó, eu sempre dou uma conferida, né? Não é uma desconfiança, mas eu falo assim, ó, pessoal, pegue, passa de novo, vê se não tá. E outra, usou, não tem problema. Primeiro, aonde eu posso usar? É claro, como eu falei para vocês ali, eu não posso pegar literalmente a minha introdução e fazer no ChatGPT. Agora, eu tenho uma tabela, eu tenho uma fórmula, né, que eu quero discutir melhor essa fórmula. Muitas vezes é aquelas fórmulas gigantes lá, sabe, que a gente até está usando como referência, usa num software, mas não sabe explicar exatamente. A gente chama que é aquelas referências de caixa preta, né? Que a gente dá um input, ele dá um output, mas ele não sabe exatamente o que ele faz lá dentro. Então, será que a IA não poderia me ajudar a discutir um pouco mais? Esse é um parâmetro de correlação, esse é um parâmetro tal, né? Na discussão da fórmula, por exemplo, eu não estou usando nada de errado, eu estou usando para me ajudar a discutir aquele tema. Agora, o que eu não posso fazer é pegar meus resultados, né, jogar lá e gerar os resultados em cima, literalmente copiar e colar. Isso eu vejo com assim, uma falta de ética, né? E eu sempre sou muito criterioso com isso. Então, tento revisar novamente, né? Então, eu só peço para vocês tomarem muito cuidado, porque às vezes o orientador vai junto de gaiato nessa, né? E a gente paga um preço caro por isso, tá? Normalmente, o que está acontecendo que a gente vê foi aquele exemplo que eu mostrei para vocês na formação. Eles até passam o artigo para publicar o artigo para colocar que você usou IA, sabe? Tipo, isso aqui foi literalmente feito em inteligência artificial e o teu nome fica lá na, na lista negra, tá? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Eu não sei como vai ser, e já tem isso, né, para detectar a inteligência artificial. Só que também é um pouco estranho, porque eu peguei partes da minha tese e coloquei no detector e ela pegou. E a minha tese eu fiz antes da IA, né? Tipo, eu falei, meu, como que eu fiz isso se eu não gerei, né? Então, talvez uma correlação que ele pegou de algum outro artigo que está citado no meu artigo. Não sei o que ele fez, mas que apareceu, apareceu. Você usou 17% de inteligência artificial. Mas como? Se eu usei inteligência artificial, se eu fiz minha tese antes, né? Não tinha nem esses chats para a gente conseguir usar. Então é difícil, tá? Eu me coloco no lugar do revisor, eu me coloco no lugar né, das editoras, assim, tá complicado, né? Tem gente que é totalmente contra, e eu volto a falar, tá? Tá virando a inteligência artificial do eco. O que que significa isso? A IA está aprendendo com ela mesma, porque ela chegou na base de conhecimento que a gente não consegue publicar, não sei quanto publica-se por dia, né? Mas o nosso conhecimento, pensa a base de conhecimento que ele tinha para aprender até agora, é gigante. Só que agora começa a limitar, porque ele atualiza o conhecimento com novas publicações. Só que novas publicações que ele está gerando são publicações dele mesmo. Então, assim, conhecimento novo não está saindo mais do mesmo, né? Algum refinamento. Então, eu prefiro ser assim, ó, receber um não da revista, porque precisa melhorar a discussão, melhorar, do que, do que mandar e correr o risco, tá? Eu tenho medo. Beleza? Mas assim, é só uma dica, Era né? isso. São só É uma. dicas, Ainda é. sugestões. Então eu tenho colegas que são favoráveis e eu assim, ó, não é que eu sou aquele faz tudo na IA, mas é que ela tá aí. Ela não vai mais voltar, sabe? Não vai mais voltar à era que não existia isso. A gente tem que quebrar esse preconceito que a gente tem e usar ela, como eu falo sempre para os alunos, vocês têm que usar, mas com prudência, ser coerente, falar com o orientador. Será que aqui você acha importante a gente utilizar uma ferramenta? Será que aqui não ajudaria a gente a entender melhor como esse método que esse pesquisador está usando, né? Então, eu acho que nesse cenário, tudo bem, né? Agora, quando começa a envolver demais, aí é preocupante, né?
Então a gente acaba limitando, e é eu falo assim, é tapar o sol com a peneira, né? Para que vocês que são novos pesquisadores que estão vindo, querer aprender ou desenvolver seu intelecto com a inteligência artificial. E é uma relação que eu falo assim, é um falso conhecimento. Então não adianta achar que vai terminar e vai pegar o título, porque eu falo assim, ó, a hora do concurso, a hora do processo seletivo, a hora da entrevista é você, e não existe mais só o diploma. Né? Não existe mais isso. Então você passa por etapas, você tem que desenvolver soluções, e eu digo assim, cada vez mais busca-se profissionais para problemas complexos e assim, multifunções. Então, nesse momento, é você e o problema para resolver. Então, não adianta a gente se enganar que com a titulação só vai resolver nosso problema. Então, não é uma relação que a gente tem que ser coerente e ser cuidadoso. Ótimo, é isso aí mesmo. Lá na hora de fazer uma prova de seletivo, de administrar uma aula num seletivo, é você com você, né? Não tem IA Eu, para te ajudar. eu falo isso com propriedade porque na UDESC só eu já fiz 6, eu acho, seletivos. Então, assim, cada vez uma banca diferente. E nem pode ser a mesma banca, né? Então, cada vez você tem que chegar ali e dar o seu melhor, estudar, e eu fiz em outras instituições também, e não adianta. Ali é testado o teu conhecimento, resolve aquela equação ali que você mostrou para nós, né? Mostra para mim como que faz aquilo ali que você acabou de falar. Então, eu costumo fazer isso. E olha que na nossa área da programação, por exemplo, meus alunos, o que mais o chat faz é código, porque tem muito código pronto. E ele é bom em resolver código. Então, assim, ele resolve, meus alunos copiam e colam literalmente. Então, até um exemplo que eu vou dar numa aula ali que eu dei, ó, pessoal, vocês têm que desenvolver isso. E daí todo mundo me entregou e eu comecei a reparar que, né, era tudo aquilo da IA, né? Então, eu pegava as respostas, colava, já sabia que tinha 3 tipos de resposta que a IA aqui resolvia. E daí eu falei, bom, então hoje a gente vai mudar um pouco, eu vou chamar cada um aqui na frente para explicar como que foi que resolveu. Aí assim, eu nunca vi, eu tinha uma turma de 44, ficou 6 na sala. Porque todo mundo pegou a mochila, colocou nas costas e saiu. Então isso me deixou preocupado, sabe? No sentido de, poxa, será que eu estou aqui só para cumprir tabela e meus alunos, eu não estou ensinando nada além do que a IA pode ensinar para eles? Ou eles estão achando que eles estão aprendendo com a IA, copiando e colando, né? Então vai muito daquele discurso que a gente acabou de falar. O mercado de trabalho não é assim, não só para um concurso, tá, pessoal? Muitos de vocês, eu tenho certeza, e as empresas estão se abrindo cada vez mais para contratar mestres e pesquisa e doutores para a área de P&D, de pesquisa, né? Eu acompanho muito as agroindústrias ali, a gente vê muitos profissionais que estão sendo contratados para quê? Para otimização, melhorar processo, reutilização de alguns resíduos, né? Então, hoje vem muito forte a parte de pesquisa e a gente espera justamente isso, que vocês saiam prontos ou bastante assim, com uma bagagem grande já para a resolução de problemas, para fazer o melhor de vocês e fazer isso dar resultado, né? Então, eu acho que é bem por aí. Eu vou parar de falar, tá? Daí, agora vocês podem tocar daqui para frente. Não, perfeito, é isso mesmo. É bom ouvir de alguém de fora isso, que é a realidade é essa, né? A IA não vai resolver todos os problemas, quem tem que resolver é a gente, né? E o mercado está esperando por pessoas que possam resolver problemas, né? Eu vejo Capazes, né? eu vejo processos seletivos de 7 dias. Não é mais um dia. Tu chegou lá, fez a provinha lá do desenho da árvore, não sei lá, isso não existe mais, né? Então acabou. Primeira é uma parte soft skills, a hard skill é 3 dias, um dia específico de uma parte, um dia específico da função que você vai trabalhar, um dia específico da área do teu conhecimento. Então não existe mais isso, né? Então é uma falsa ilusão. Eu falo sempre para meus alunos. Você fazendo isso, você finge que aprende e eu finge que ensino. Então vira aquele negócio, né? A questão é, esteja aí, se dedique, use as ferramentas para te auxiliar, às vezes resolver um problema, não estou encontrando erro, não estou conseguindo identificar isso. A ferramenta está aí para isso, para ajudar a gente, mas tem que ser um apoio. Sempre ela tem que estar do teu lado, né? Nunca na tua frente, porque a partir do momento que ela fizer isso, daí o título, pessoal, não volta a falar, não emprega mais ninguém, né? Não tô desmotivando, tá? Só tô falando a real, que hoje o mercado tá assim. Então, a titulação, ela quer dizer que você está um nível acima, e você tem que provar que você está um nível acima, né? Então, não existe mais só com papel. É isso. Perfeito. Alguma dúvida, pessoal? Gostaria de fazer alguma pergunta?
Acho que tá... Conheciam, né, as ferramentas, porque se fala tanto em ChatGPT, mas e as outras? Já conheciam essas 3? Depois vocês têm um material que eu mandei até na formação, lá tem N outras ferramentas, e o Grammarly, eu pago o Grammarly, né, que talvez o pessoal já use, mas é um revisor para o inglês, né? Então, ele ajuda muito a gente na revisão do inglês, né, para um inglês nativo, muito próximo do nativo, porque quando vocês vão pegar experiência nisso, a gente submete um paper em inglês, daí já volta assim, tem que melhorar o inglês, porque esse teu inglês aí tá ruim. Eles querem um inglês mais próximo do nativo, né, um inglês mais assim fluido. E a gente não, a gente, né, é o inglês literal, a gente ainda, né, não tem muito essa expertise, e tende a melhorar com o tempo, mas então o Grammarly traz isso, né? Ele traz uma revisão mais próxima do que as revistas pedem. Mais uma dica aí. Eu falei para as profs do programa, né? Eu falei, no programa nós dividimos, todos os professores do programa, nós dividimos uma conta, acho que dá R$ 800 por ano do Grammarly, então deu lá R$ 60 por ano por professor, e daí a gente, né, pega os artigos dos alunos também, dá uma boa revisada no Grammarly, então já facilita um monte, né? Tem muita gente ainda que usa a revisão, né? Paga a revisão, né? Mas eu vejo que assim é mais rápido, né? Num dia ali tu consegue, ele te sugere sentenças, tu escolhe o crivo, né? Mais científico, mais detalhado, né? Mais informal, mais formal, mais para linguagem de técnica de alimentos, mais para linguagem técnica, entende? Então ele tá bem bom nessa área aí também. Beleza, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Tentei falar rapidamente, né? A ideia é sempre contribuir, e que bom que, se vocês já conheciam, beleza. Se não conheciam, fica a dica aí para usarem. Só cuidar com os chats literais, né? Como eu falei antes ali, o ChatGPT, o DeepSeek, o Copilot, que é muito generalista. Esses são mais específicos, tá? Beleza. O pessoal retornou que a maioria não conhecia, né? Então, aproveitem aí desse conhecimento compartilhado e aproveitem da melhor forma, né? Como o Isso mesmo. Ariel explicou para vocês. Certo, pessoal? Muito obrigada. A professora Jorge queria comentar alguma coisa ainda?